Oração poderosa para pedir o poder de Deus sobre a sua vida. Essa oração realmente funciona. Deus, Ele tem visto a sua dor, Ele tem visto a injustiça que está acontecendo na sua vida, Ele tem visto que você tem tentado obedecer tudo aquilo que Ele manda. Deus tem visto que você está se aproximando dEle. E o Senhor quer fazer uma oração agora, para que Ele te abençoe e que você possa ser forte para resistir às ciladas que o inimigo arrumou contra você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti porque Tu és um Deus poderoso. Tu és o glorioso, soberano Deus, o Criador de todas as coisas que existem. E eu sei que Tu, Senhor, Tu controla todas as coisas. Por isso, Deus, eu venho nesse momento te pedir que Tu fortaleça o alicerce da minha alma para que eu tenha forças para suportar a carga que tem sido lançada contra os meus ombros. Uma estrutura, ela só desaba se ela não houver um fortalecimento na sua estrutura. Quando nós temos uma estrutura forte, você pode colocar o peso que for sobre a estrutura e a estrutura não desaba. Assim como está escrito em Mateus capítulo 6, na sua parábola, Senhor, aonde o homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha firme, eu venho agora aqui diante de Ti, edificar a minha vida sobre a Tua presença, porque Tu és a rocha firme, e sobre Ti, Senhor, a minha casa, ela será edificada. Senhor, em nome de Jesus, arranca da minha vida todo o pecado oculto, tudo aquilo que eu sei que está errado, Senhor, que o Senhor me dê forças para suportar, que o Senhor me faça andar na Tua presença, digno da Tua presença, para que a cada dia eu possa melhorar diante de Ti, porque mesmo fazendo o meu melhor, a minha carne tende a se inclinar para aquilo que é errado. Por isso, Deus, coloca em mim o desejo verdadeiro no coração de buscar a Tua palavra, de buscar o Teu ensinamento, para que eu seja fortalecido, robustecido, e assim eu possa suportar as dificuldades dessa vida. Porque somente contigo, Senhor, eu vou conseguir suportar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fortaleça meu alicerce, seja a Tua minha rocha, Senhor. Edifica a minha casa sobre Ti, para que eu possa ter forças para suportar as dificuldades da vida, e que eu não venha desmoronar no meio de angústias, no meio de ruínas, no meio da ansiedade, no meio da tristeza, no meio da falta de fé. Por isso, Deus, a minha casa não será destruída, porque eu venho nesse momento pedir a Tua força, porque a Ti pertence o poder, a Ti pertence todas as coisas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu não peço que o Senhor tire os problemas da minha vida, mas eu te peço que o Senhor me faça homem, um homem verdadeiro, que aprende a suportar as adversidades. Que eu seja como a rocha resiste a qualquer força. Por isso, Deus, em nome de Jesus, me transforma numa rocha nesse dia que está raiando, nesse dia feliz que o Senhor preparou para nós. Eu venho na Tua presença, soberano Deus, diante do trono da Tua graça, te pedir não apenas por mim, mas por todo Israel, por todo o povo verdadeiro, o Israel espiritual, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que lutam para se tornarem pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor, feito à sua imagem e semelhança. Aqueles que não se conformam em ser limitados, aqueles que não se conformam em ser derrotados, aqueles que creem, aqueles que sabem o Deus que servem, porque operando Tu, Senhor, quem impedirá? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos Seus planos pode ser impedido. Por isso, Deus, em nome de Jesus, me faça caminhar nessa senda estreita, junto de Ti, porque a Tua palavra me ensina que o Senhor vai adiante de mim, destruindo meus adversários, abrindo caminhos. Ainda que o caminho seja tortuoso, ainda que tenha rochas e montanhas, o Senhor transformará esse caminho num caminho reto, para que nós possamos passar tranquilamente na presença de Jesus Cristo. Por isso, Deus, fortaleça os nossos ombros, para que a partir de hoje nós não nos deixemos preocupar com as injustiças que nós vemos sofrendo nesse mundo, com as perseguições que nós estamos vivendo nesse mundo. Aquele que quer obedecer a Deus, ele é piamente perseguido, a palavra de Deus ensina isso. Mas, Senhor, em nome de Jesus,
Os ímpios não sabem, mas aqueles que nos perseguem serão destruídos. Aqueles que nos perseguem estão cavando um buraco para si próprios, e eles serão enterrados na própria cova que nos prepararam, como ensina o salmista Davi. Por isso, Deus, em nome de Jesus, exerça da tua misericórdia sobre a vida daqueles que não sabem que estão errando. Exerça da tua misericórdia sobre a vida daqueles que não têm consciência da existência do mundo espiritual e que estão sendo influenciados por Satanás. E Deus, em nome de Jesus, eu te peço mais, que o Senhor mate e aniquile todos aqueles que o Senhor chamou e se negaram a fazer a tua vontade, porque decidiram no íntimo do seu coração ser um instrumento nas mãos do diabo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que ouvem essas palavras e não querem mudar, sejam arrancados nessa terra pelo poder do Espírito Santo de Deus, sejam lançados no fundo do abismo e acorrentados nas chamas do inferno, para que recebam a devida paga de seus pecados, para que recebam a devida paga de sua desobediência, porque tornaram por odiosa a correção do Senhor. Aquele que não quer ser corrigido pelo Senhor, eu peço a Deus em nome de Jesus Cristo, seja amarrado nas profundezas do abismo. Todo falso profeta, todo religioso mentiroso, todo sem vergonha, todo aquele que não quer ser reto, todo aquele que quer permanecer no homossexualismo, na mentira, no ódio, na ganância, na inveja, na soberba, na arrogância, todo aquele que não gosta da palavra de Deus, todo aquele que se nega a se transformar por ouvir o Evangelho e retornar à essência do homem, que é se tornar a imagem e semelhança de Deus, eu te rogo, Deus, em nome de Jesus, faça justiça contra essas pessoas, Deus, porque elas são os instrumentos do diabo para perpetuar o mal sobre essa terra. Por isso, Deus, arranca dessa terra, lança no fogo, Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. É o que eu te peço com fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não pense você que Deus é amor. O mundo ensina que Deus é amor para fazer você crer que você pode fazer o que você quiser e que Deus vai continuar te amando como você é. Isso é um grande engano. A religião ensina isso, mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que a base do trono de Deus é justiça e retidão. A maior prova de que Deus não ama o ser humano é a seguinte: Ele lança o ser humano no inferno. Deus ama a justiça e a retidão. Por isso Ele nos chama para que sejamos justos e retos, para que nós venhamos a escapar do fogo do inferno. A palavra de Deus nos ensina em Gálatas 5, 19 e 21, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que aqueles que cometem as obras como ser mentiroso, invejoso, arrogante, soberbo, ganancioso, preso à masturbação, homossexualismo, adultério, ódio, vingança, roubo, glutonaria, ciúme, devassidão, vaidade, enfim, está tudo escrito na Bíblia, inclusive covardia, timidez. Todas essas pessoas, elas serão lançadas no inferno. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus é amor, como pode Ele lançar alguém no inferno? Essa é a grande pergunta. As pessoas não conseguem entender isso. Deus é amor? Sim. A palavra nos ensina isso. Mas a palavra também nos ensina que Ele é um fogo consumidor. Está no livro de Hebreus, no último versículo do capítulo 12. E a palavra de Deus ensina no Salmo, se não me engano, 82 ou 89. Você pode checar na sua Bíblia e você vai ver que a base do trono de Deus é justiça e retidão. Isso significa que a base do trono é a estrutura de Deus. Se a base for abalada, qualquer estrutura vem ao chão. E para que Deus não venha ao chão, porque Deus não é filho do homem para que minta, assim está escrito no livro de Números, Ele tem que respeitar a sua estrutura. A estrutura de Deus é justiça e retidão. E você precisa aprender a ser justo e reto diante dos olhos do Senhor. Porque aquele que não é justo e reto, o fato de ser humano, não o isenta do fogo do inferno. Não adianta você dizer que Deus te ama e continuar no pecado, você vai ser lançado ao inferno. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nos ensina o que Jesus disse. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna e poucos são os que encontram. Por isso, meu amigo, poucos são os que encontram. Não pense que o seu pensamento satânico, ele é mais importante do que a palavra de Deus. O diabo vai fazer você crer que Deus é amor e que você pode fazer o que você quiser. Por isso o sistema religioso ele foi edificado pelo diabo. Porque o sistema religioso ele permite que você faça o que você quiser e você não irá arcar com as consequências das suas escolhas, porque Deus é amor e afinal, ele perdoará você por tudo. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a entender, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, sejam santos como santo é aquele que vos chamou. No livro de Isaías, Deus ensina que ele é santo, santo, santo. Mateus capítulo 5 nos ensina, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Deus nos chama à perfeição, Deus nos chama à santidade. Deus nos chama para que nos tornemos a imagem e semelhança do Pai, assim como fomos criados outrora. No livro de Gênesis, capítulo 1, você pode começar a ler a Bíblia e entender que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E isso significa que as palavras têm poder para dar vida e morte. As palavras têm um forte poder para construir tudo. Tudo depende da forma como você pensa. E se você continuar pensando que Deus é amor, você vai continuar agindo no pecado, sem o temor de Deus. E Provérbios 9 nos ensina: o segredo da sabedoria é temer a Deus, porque aquele que teme a Deus, ele se preocupa em obedecer os mandamentos de Deus. E ele consegue se tornar a imagem e semelhança de Deus, porque ele reconhece todos os dias o seu pecado. Todos os dias ele reconhece o seu erro. E ele vai lendo na Bíblia tudo aquilo que Deus quer. E ele vai moldando a sua personalidade a partir daquilo que ele lê, porque ele sabe que pela palavra de Deus o mundo foi criado, e que pela palavra de Deus nós seremos libertos das mãos de Satanás e fortalecidos no Espírito, para que possamos receber a força necessária para suportar as aflições, que são as intempéries da vida. Deus ele quer transformar você numa rocha firme, mas não adianta você continuar acreditando que Deus é amor. Como eu já disse anteriormente, Deus é amor, sim, mas acima de tudo, Ele é justiça e retidão. E Ele pagará a cada um conforme as suas obras. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Aquilo que o homem planta, ele irá colher. Deus avisou, não vos enganei. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Por isso, você que não quer saber de ler a Bíblia, você que não quer saber de obedecer a Deus, você que não quer saber de ter comunhão com Deus, ter uma relação verdadeira com Deus para glorificar o santo nome de Deus, obedecendo aquilo que Deus manda, você que não quer mudar a sua vida e abandonar os seus pecados, você que ama a religiosidade, você que ama a mentira, você que ama ser um sem vergonha que pega as coisas das pessoas e não devolve, você que ama o roubo, a brincadeira, a idiotice, você que não faz nada da vida, fica o dia inteiro achando graça de coisas inúteis na internet, fica o dia inteiro com o celular na mão, brincando, achando que a vida é uma brincadeira, falando safadeza na internet, se masturbando. Você que é vaidosa, se preocupa com seu cabelo e com sua unha, mas não consegue se preocupar com o próximo. Esses dias eu estava conversando com um engenheiro e ele começou a me dar uma aula de construção extremamente arrogante. Ele falava como se eu fosse um nada. E quando ele terminou de falar, eu disse para ele: meu amigo, me responda uma coisa. Você sabe muito sobre construções, mas você não sabe o básico, que é tratar uma pessoa de igual para igual. Você não sabe respeitar o próximo. Porque se você fosse uma pessoa madura, você trabalharia para acrescentar conhecimento na vida das pessoas. E não para querer parecer superior aos demais e pisar sobre as pessoas. Então as pessoas, algumas têm a oportunidade de conhecer um conhecimento específico, e em vez de usar esse conhecimento para que todos nós possamos crescer juntos, elas usam esse conhecimento para pisar sobre as pessoas. Não para agregar, mas para pisar. E isso é muito grave diante de Deus, porque Deus odeia o soberbo e o arrogante. O ser humano não é nada. Basta uma doença, basta um acidente, um tiro, e pronto.
você vai estar prestando conta diante de Deus por não ter aprendido a tratar o ser humano. Porque a ordem de Deus foi: ide e pregai o Evangelho. Sejam santos como santo é aquele que vos chamou. Todo ser humano já nasce com uma incumbência. Todo ser humano nasce com uma missão. E essa missão é se tornar a imagem e semelhança de Deus. Porque o ser humano, em Gênesis 3, capítulo 1, versículo 1, ele tem a história de quando ele caiu no pecado. O pecado entrou no mundo e ele foi separado de Deus. A partir do momento que Eva mordeu aquela maçã, o pecado entrou no mundo e o ser humano começou a sentir vergonha toda vez que ele pecava. Por isso hoje você pode estar sentindo muita vergonha das coisas que você tem feito. Mas saiba que ainda há tempo de você pedir perdão a Deus e retornar para que você possa ser a imagem e semelhança do Pai. Não pense você, meu amigo, que Deus é amor. Vou repetir isso novamente. Deus é justiça e retidão. E Ele chama você para obediência, para santidade. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Caso contrário, você está condenado a partir de agora. Porque João 12:48 ensina isso. As palavras que tenho pregado, elas julgarão você no último dia. Portanto, você que ouviu essa mensagem, Deus está dizendo para você: você tem que mudar. Você tem que me buscar. Você não pode se conformar em ser um pecador. Você não pode se conformar em achar que eu te amo como você é. Você tem que ler a minha palavra. Você tem que conhecer a minha vontade. Você tem que me conhecer. Você tem que ter intimidade comigo. Você tem que orar. Você tem que clamar. Você tem que chorar. Você não tem que ir para a igreja. Você não tem que seguir pastor. Você não tem que seguir padre. Você não tem que ter amigos religiosos que fingem que servem a Deus, mas são um bando de mentirosos. Você tem que ser verdadeiro diante dos meus olhos. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus, como ensina Apocalipse capítulo 19. Por isso, meus caros, vocês prestarão contas diante do Pai, porque essa mensagem está sendo enviada pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 11. Nos ensina que iremos prestar contas diante de Deus por tudo aquilo que fazemos nessa terra. Por isso, às vezes, você pode estar sendo muito bom em matemática, muito bom em biologia, muito bom no seu trabalho. Você pode estar arrasando em várias partes da sua vida. Mas, de repente, meu amigo, você está tropeçando no principal. Você não está sabendo obedecer a Deus como a Bíblia manda. E Deus não vai julgar você pelo seu conhecimento científico, pelo seu conhecimento técnico. Deus não vai julgar você por quantas vezes você estudou. Deus não vai julgar você por quantas casas você construiu, por quantas pessoas você salvou, por quantas causas na justiça você venceu. Deus, Ele vai julgar você por ter obedecido a palavra dEle ou não. Tome muito cuidado, meu amigo. A partir de hoje eu te digo em nome de Jesus. Se você não ouvir essa palavra e não mudar, eu te garanto em nome de Jesus, uma grande desgraça vai acontecer sobre você e a sua família. Você não ouviu essa mensagem à toa. Deus está te dando uma oportunidade, um livramento, para que a partir de agora você mude. Porque se você não mudar, eu te garanto isso em nome de Jesus Cristo. Eu falo cheio do Espírito Santo. Uma desgraça vai acontecer na tua vida. A tua família vai ser destruída. O diabo armou um laço contra você. E você não pode fugir, a não ser que você se arrependa dos seus pecados. Busque a palavra de Deus, busque a intimidade com Deus e comece a viver uma nova vida ao lado do Senhor. Lembre-se de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Deuteronômio 30:15. A palavra do Pai ensina: eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Se hoje obedeceres os meus mandamentos, eu irei te livrar. Mas é certo que se a partir de hoje não obedeceres os meus mandamentos e tudo aquilo que vos disse,
certamente morrerás. A palavra de Deus foi lançada contra você. Céu e terra passarão, mas a palavra não passará. As palavras têm poder para dar vida e morte. Assim está escrito em Provérbios. E eu profetizo a vida sobre todos vocês que querem se arrepender agora. Que vocês sejam felizes, fortes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Mas eu desejo a morte de todos vocês que não querem obedecer a Deus. Que Satanás os carregue para as profundezas do abismo e te façam pagar pelos seus pecados. Porque a mente de vocês está acusando vocês sobre os seus erros. Por isso, meu amigo, você que não quer se arrepender dos seus pecados, quando você menos esperar, e não vai demorar, você vai morrer. A tua família será destruída, porque o salário do pecado é a morte. E é para lá que você vai, junto com a tua família. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Deus está te dando uma oportunidade. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. A escolha é tua. Faça a tua escolha agora. E lembre-se que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 5. Aquilo que você escolher é aquilo que você receberá de volta. Essa é a lei da semeadura. O pecado é a morte. Romanos 6,23 ensina isso. E se você quiser continuar no pecado, tome cuidado. Você e sua família morrerão quando você menos esperar. E o pior não é morrer. O pior é a danação do fogo do inferno, onde você será atormentado para todo sempre. Isaías 14 ensina: a mansão dos mortos prepara-te uma recepção. Satanás está com os 2 braços abertos esperando por você. Cabe a você mudar essa história, começar a obedecer a Bíblia, se arrepender dos seus pecados e lutar contra o inferno, para que você possa se aproximar de Deus e receber a graça no momento oportuno, que é hoje. Hoje é o dia que você tem para mudar a sua história. Hoje é o dia que você tem para vencer. Hoje é o dia que você tem para declarar guerra contra o inferno. Hoje é o dia que você vai dizer pro diabo: eu não aguento mais viver essa vida vazia, mentirosa, angustiada e ansiosa que eu estou vivendo. Eu não aguento mais viver no pecado. Eu quero abandonar vício. Eu quero abandonar homossexualismo. Eu quero abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas que isso não seja uma emoção. Porque muitas pessoas têm se emocionado, ouvem essa mensagem e dizem: ai, agora eu vou mudar, agora vai, agora vai, agora vai. E voltam para o pecado. E o seu estado se torna 7 vezes pior que o de antes. E elas recebem 7 espíritos piores, como ensina a palavra. Por isso, meu amigo, não seja inconstante nos seus passos. Faça a sua escolha. Não fique dizendo para Deus que agora vai, agora vai, agora vai, agora eu vou obedecer, porque você sempre nega a voz do Espírito Santo. Você está abusando da misericórdia de Deus, mas chegou o dia de você ouvir a mensagem que vai declarar a sua morte, ou a sua vida está nas suas mãos. Ou você abandona o pecado e vive, ou você continua no pecado e morre. Deus é justo, e Ele pagará você conforme a sua escolha. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 719616. 021 981 719616. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. São quase 10 mil pessoas inscritas. Está sendo muito rápido o crescimento desse trabalho de Deus. Por quê, meu amigo? Nós estamos colocando vídeos sobre a existência do mundo espiritual. Nós estamos colocando pregações todos os dias. Nós estamos colocando orações todos os dias. E as pessoas estão sendo libertas por conhecerem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Eu, como pregador, não tenho poder nenhum. Eu, como pregador, sou um lixo. Mas o Espírito Santo me usa. E Ele mostra para você nas Escrituras Sagradas o que Deus quer. Por isso você não precisa de mim, você não precisa de igreja, você só precisa ter um desejo verdadeiro no seu coração de querer obedecer a Deus, um desejo verdadeiro no seu coração de querer ler a palavra de Deus, um desejo verdadeiro no seu coração de querer obedecer o que Deus manda, porque o Deus da Bíblia, Ele é o Deus Santo, Ele é o Deus vivo, e é a Ele que você deve obedecer, e é a Ele que você deve agradecer, e é com Ele que você tem que se relacionar. Caso contrário,
Você será apenas mais um bode do diabo que fica procurando igrejas para ir. Meu amigo, Deus não está na igreja. Lembre-se disso. Deus está dentro de cada um que o busca. Como ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscardes com todo o vosso coração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.400 pregações para abençoar a sua vida. Acesse nossa rádio, www.jesusnãomente.net. Peço que você compartilhe esse áudio. Milhares de pessoas estão tristes, depressivas, querendo a força, querendo a palavra. E você está aí na sua casa, vendo televisão, dormindo, descansando, brincando, no WhatsApp de papo furado. Meu amigo, seja um instrumento nas mãos de Deus. Entre nos grupos de WhatsApp, faça o que nós fazemos. Mande 2 mensagens por dia, uma de manhã e uma de noite. Entre nos grupos. Tenha o hábito de desenvolver o desejo de levar a palavra de Deus para as pessoas com a plena convicção de que tem muita gente sofrendo. Muita gente está precisando ouvir essa palavra. Muitas famílias estão sendo destruídas. Muitas pessoas estão procurando soluções em livros de autoajuda, em psicologia, em programação neurolinguística, filosofia. Essas pessoas estão perdidas. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus. E isso significa que não adianta você comer, não adianta você beber do melhor, não adianta você ter o melhor. Se você não tiver a palavra de Deus, a sua alma vai ficar angustiada dentro de você. Esse vazio que você sente é a falta da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que provém da boca de Deus. Essa palavra, ela veio do trono da graça de Deus. Leve essa mensagem adiante, meu amigo. Você tem essa incumbência. Eu peço que você tenha consciência de que você tem que trabalhar para Deus. Caso contrário, você também será lançado ao inferno, porque pregar o Evangelho faz parte da armadura descrita em Efésios capítulo 6. A pregação do Evangelho faz parte da nossa proteção contra o diabo. Se você não leva a palavra de Deus adiante, você é um servo despreparado. E o diabo vai atacar você, como tem atacado. E Deus está te dando a oportunidade de se fortalecer. Mas se você não se fortalece, você será destruído. Até aqui me entregou o Espírito Santo. Passe a mensagem adiante. Fique na paz enquanto você pode, porque em breve, se você não mudar, uma grande desgraça acontecerá na sua vida. Leia Deuteronômio 28, leia Levítico 26, e você vai entender a desgraça que eu estou falando, a maldição que Deus lança sobre todos aqueles que não querem obedecer a Deus. Se você quiser mais, leia Miqueias capítulo 2. É um grande capítulo que ensina que os mentirosos serão aniquilados. Fique na paz.